Pod de hoje a gente vai falar sobre hábitos de leitura na era digital. Temos um convidado muito especial aqui hoje, seu Itair Rodrigues Ferreira, autor dos livros O Morfeu dos Sonhos e Século XXI, A Era do Sentimento. Muito prazer, seu Itair. É uma honra ter você aqui com a gente. Tudo bem? Obrigado, Júlia. Eu agradeço muito o convite. Estou muito feliz em estar aqui. Você é capixaba, né? Sim. De qual cidade do Espírito Santo que você é? Jerônimo Monteiro. E quanto tempo que você mora aqui no Rio? Tempo mesmo, eu vim para cá com 11 anos. Não vou falar o tempo, não, senão eu vou ter que dizer a minha idade. Então, eu vim com 11 anos. Você pode contar um pouquinho pra gente o que você costuma ler? Eu leio de tudo. Sou um ledor compulsivo, digamos assim. Desde quando aprendi a ler, eu comecei a ler e não parei mais. Gosto muito de leitura e pela minha formação, eu sou administrador de empresas e também tenho formação em marketing, tenho pós-graduação em marketing, sou jornalista. Em vista disso, eu tenho uma gama de assuntos para ler e gosto muito de ler. Você vem de uma época muito diferente da minha, né? E nessa época vocês só tinham um livro impresso. Você tem uma ideia de desde quando que você lê assim? Desde 13 anos de idade que eu leio muito. E você prefere ler livro digital ou impresso? Prefiro ler o livro impresso. E por quê? Porque o livro impresso, ele nos dá uma profundidade maior de entendimento, de conhecimento. Porque um livro, por exemplo, o Século XXI, Era do Sentimento, esse livro, na bibliografia, tem ali, vamos encontrar 82 livros. Caramba. Que foram pesquisados para que surgisse o livro Século XXI, A Era do Sentimento. Então, todo esse estudo, essa pesquisa, foi para que surgisse esse livro. Então, o livro impresso, o livro de papel, ele tem essa grande vantagem. Ele nos possibilita aprofundar, até porque a gente, quando vai ler o livro, a gente pode discutir com o livro, conversar com o livro, sublinhar, fazer anotações. Você acha que a gente vai chegar em alguma fase que o livro digital vai tirar o lugar do livro impresso? Bom, eu espero em Deus que nunca aconteça isso. Eu não quero que o livro de papel desapareça. E eu não acredito que ele desapareça. Eu acredito que vai continuar a existir, mesmo existindo outras mídias, porque nós temos uma evolução e cada vez partindo para melhor, coisas melhores, mas que o livro de papel, ele tem o seu lugar já garantido na história da humanidade e na nossa vida. Nada se muda, né? Tudo se reinventa. Mas você lê livro digital? Leio também. Eu, como sou ledor compulsivo, que falei aqui, e eu leio de tudo. Então, eu tenho o digital para ler, eu vou ler. E se eu não tiver o que ler, eu pego uma bula de remédio e vou ler, que eu gosto de ler, eu tenho prazer em ler. Mas você consegue ver algum ponto positivo no livro digital? Vejo o ponto positivo, vários pontos positivos, mas o mais importante do livro digital, na minha visão, é que ele está ali à disposição, é rápido, essa rapidez ela facilita muito para a busca daquilo que a gente quer. E ao mesmo tempo, onde a gente estiver, a gente tem o livro digital, enquanto que o livro de papel você tem que tê-lo ou apanhá-lo, buscá-lo na prateleira. E o digital não está ali à sua disposição. Mas considerando que a gente está, tipo assim, numa época que é tudo digital, tudo que a gente faz é nas redes sociais, tudo
tudo, né? A vida agora nas redes sociais. Qual você acha que são os grandes pontos, assim, negativos do livro digital? Olha, eu não vejo ponto negativo. Eu apenas... eu falo do livro de papel, que é melhor o livro de papel, mas eu não vejo ponto negativo no livro digital, não. Eu vejo só progresso. E o que você costuma ler? Você tem alguma indicação pra gente? Olha, eu tenho lido, ultimamente, eu tenho lido muito Augusto Cury. Eu gosto muito, é um psiquiatra renomado, brasileiro, e ele é best-seller internacional. Tem vários livros dele, são best-seller. É uma leitura boa, leitura muito boa. Mas para quem gosta também do tema de ansiedade, depressão, e é um tema que está muito em vigor, porque a depressão é o mal do século. Então eu tenho lido muito sobre isso. Leio Suzana Herculano Ouzell também, que é uma cientista brasileira que não vive no Brasil, mas participou de muito trabalho maravilhoso aqui no Brasil. Inclusive ela fez a contagem de todos os nossos neurônios. Ela fez essa contagem. Interessante. Então ela é uma leitura que eu gosto, mas eu leio de tudo. O seu Itaí trouxe os livros dele, O Morfeu do Sonho. Você pode contar um pouquinho pra gente sobre esse livro, sobre o que ele fala? Sim, os meus livros, eles são classificados na livraria, são classificados como psicologia aplicada. Assim eles são classificados. Então, você chega na livraria procurando meu livro, eles vão na área da psicologia e apanham o livro. Então, a psicologia aplicada é fruto de estudo, de pesquisa dos grandes vultos da história da humanidade. Esse livro, por exemplo, ele surgiu de uma forma inédita, porque eu vi esse livro em sonho e ele estava assim, em pé, do jeito que ele está ali, e todas as personagens que se encontram na capa, eu assim as vi. Caramba. Dessa forma, nesse formato. Aí acordei de manhã, depois daquele hábito natural, da asepsia natural, eu fui no computador, liguei o computador e fiz a pergunta: os Morfeus do Sonho. E o computador me respondeu que não existia Morfeu do Sonho. Eu conto, inclusive, isso no prefácio do livro. Caramba. E aí, a partir daí, eu comecei a estudar para poder escrever esse livro. Porque eu tinha o livro, eu tinha tudo aqui na capa. Eu apenas passei a estudar essas personagens que aqui se encontram. Comecei a estudar e aí escrevi o livro. Então foi de uma forma inédita. Especial, né? De uma forma especial, os Morfeus do Sonho. E o século XXI, a Era do Sentimento? O século XXI, a Era do Sentimento, é a certeza que eu tenho, através de pesquisas, de estudo, que o mundo não vai acabar. Existem guerras, rumores de guerra, sempre existiu isso, mas o mundo continuará no seu aperfeiçoamento, no seu caminho de ascensão moral e espiritual, apesar de não demonstrar isso. E eu escrevi século XXI, a Era do Sentimento. Século XXI, nós estamos no início ainda. Ainda falta muita coisa para terminar o século XXI, mas é o século que será a Era do Sentimento, considerado por todos. E onde os seus livros estão disponíveis para compra? No Mercado Livre temos os livros. E nas mídias, de forma geral. Eu levo muito livro quando dou palestra, sou palestrante em todo lugar que a editora manda livros e assim esses livros estão andando muito, mas dessa forma. Mas tem no Mercado Livre para quem quiser adquirir. Será um prazer imenso que alguém procure o livro no Mercado Livre. A gente está finalizando aqui o episódio do Digital Pod. Muito obrigada, seu Itaí, por ter participado aqui com a gente. Foi um prazer e uma honra ter você aqui. Júlia, eu agradeço muito o convite. Estou muito feliz em ter participado dessa entrevista. Muito obrigada. E não percam os próximos episódios.